E aí entra o lance que você tava falando da permissão que você pediu pras mulheres, pra entrar pra falar pra mulheres. Isso aí, total. Esse eu tô curioso. Então vamos lá, irmão. Permissão é bebezinho. Cara, para. Então eu vou lá, tomo um pé na bunda, eventualmente, dessa mulher, e eu falo, eu odeio as mulheres. Quem aí? Quem já? Quem nunca? Ou você tomou um perdido de um cara e fala, eu odeio os homens. Muita mulher assiste Papo Mil Graus. Os dois, né? Então, assim, a gente tá ferido, né? E aí, cara, eu entro numa parada assim, mulher só quer homem com carro, mulher só quer cafajeste, mulher só quer isso. Eu não quero um relacionamento e dane-se agora, né? E aí eu fui vendo, eu sou o cara que cumprimento e viro pro lado. Será que o problema são as mulheres? Quanto que eu entendo a mulher? Quanto que eu entendo? Porque se eu quero... Na época, sendo bem sincero, eu queria pegar uma mulher. Eu não queria ficar, eu quero amar. Peraí, eu quero virar um cafajeste, eu falo. Eu vou virar um cafajeste, o que eu faço agora? Qual é o passo 2, né? Eu não sabia. Então, irmão, o que eu fiz? Eu vou procurar esse conhecimento na internet. Então eu parei de odiar as mulheres e eu falo, peraí, o problema em algum lugar tá em mim. Eu não sei o que é uma mulher, do que se alimenta, o que elas valorizam, blá, blá, blá. Então, se eu quero uma mulher, eu preciso aprender, né? O Guilt fala, né? Você nunca vai possuir aquilo que você não compreende. O que é um cafajeste? Cara, um cafajeste é um homem com grande influência numa mulher. Entende pra cacete. Entende, cara. Então ele não tem... ele não tá me dando um toco. Ela só tá falando que agora não. Ela tá dizendo com o olhar que ela quer que eu me conecte com ela. E ele sabe lidar com rejeição e ele entende. O que a mulher quer ouvir? O cafajeste é um homem que tem uma fluência na mulher. Então, aquilo que eu não compreendo, eu não possuo. Então ele vai compreender da mulher, vai possuir 1, 2, 10, 20. Então eu comecei a explodir minha cabeça com isso. Aprendi, cara. Então comecei a estudar Poá, comecei a ler, comecei a ficar igual um maluco lendo Fórum Americano. E no Brasil tinha pouca coisa ainda. Só lá fora. Com pouca coisa, eu já vi muito resultado. Então eu não precisava pintar a unha igual, né, os pick-up artists. Eu não precisava botar uma cartola. Mas um detalhezinho de confiança, uma fala, um ajeitar de postura, né, que gera uma bioquímica diferente, fez uma diferença enorme. Olha, olhar nos olhos, mesmo, cara. Mano, você estudou a parada mesmo. E aí, do dia pra noite, cara, eu saí de um cara que não tinha coragem de dar um oi, olhar nos olhos, pra ficar com uma mulher na noite, pra ficar com 2, pra ficar com 7, pra ficar com 11, que foi meu recorde. Eu ia pra balada de quarta a domingo, cara. E eu não era um melhor, não era o cara do combo. Inclusive, eu falava assim, eu achava legal. Quer ver eu passar o rodo aqui? Desculpa meu palavreado, mas esse era o Ítalo de 2000 e lá atrás. Quer ver eu passar o rodo com um copinho de água a noite inteira? E eu passava o rodo e os caras desciam combo isso. E no final das contas, elas queriam ir embora comigo. Cara, eu aprendi. Então foi uma coisa de doido na minha vida. Do dia pra noite, eu fiquei com mais mulheres. Eu parei de ser escolhido, comecei a escolher. Eu comecei a falar, como é que eu falo não pra uma mulher tão bonita como essa? Porque naquela época, aquele Ítalo só via aparência. Sendo bem brutalmente honesto. Sim, claro. Só que de alguma forma aquilo não me completava, né? Então eu tava reagindo ao que fizeram comigo. Beleza, pra encurtar a história, depois a gente pode até falar mais sobre isso. Eu falei assim, cara, isso não me preenche mais. Então, se eu ficasse em casa sexta-feira à noite, eu pirava. Entendi. Mas agora, depois de 5 anos, quase 6 anos vivendo assim, eu falei, cara, comecei a estudar autoconhecimento ao invés de querer aprender a ser um cafajeste, um sedutor. Comecei a meditar, comecei a fazer yoga, comecei a falar assim, putz, eu quero assistir essa aula ao invés de ir pra balada, porque de manhã eu quero fazer um yoga, quero dar um corridão na praia. Nessa hora eu comecei a me conectar. Nessa hora que eu encontro a Flávia, a gente se apaixona e a gente começa a construir essa história. Só que o que eu vivi lá atrás, que eu achei que era vazio, me deu uma bagagem, porque eu aprendi isso tudo, que quando a Flávia passou na minha frente, eu sabia o que falar, eu sabia o que fazer. Então não foi tão vazio assim toda aquela bagagem. Eu que estava vazio. Então aquilo me deu a capacidade e a confiança necessária para eu construir a minha família hoje. Porque se ela encontrasse o Ítalo do começo, ela ia passar na minha frente, eu ia esperar até o final da festa, sabe? Ia falar assim, e aí, tem namorada? Ela, não, quer ficar comigo? Ela, pô, não, cara. Com essa blusa verde sua aí, laranja. Eu não quero ficar com você. Então tudo se conecta, né, cara? E aí, eu vi que tinham mulheres falando sobre isso.
uma coisa que eu tinha mais aprendido foi sobre relacionamento. Eu vi pessoas próximas sofrendo porque não, pelas mesmas coisas, só que eram mulheres. E eu falei, peraí, eu aprendi isso. Eu fui esse cafajeste. Eu fui esse cara que fez essa mulher chorar. Por que eu não consigo, eu não começo a ajudar a mulher? Peraí, homem já tem gente falando sobre isso. Homem eu não me conecto, porque eu vi porque a maioria dos homens querem aprender isso, via de regra. Muitos estão feridos e querem, no primeiro momento, eles odeiam as mulheres, eles querem passar o rodo, e não, cara, é seu processo, não tô falando que é certo, é o seu processo. Uhum. Só que fazia sentido deixa eu ajudar essa mulher a construir essa família, porque a família, pra mim, foi uma coisa de louco. Pra mim, no final das contas, eu sempre quis viver um amor de verdade, eu só tava machucado. Honro Acho que a o maioria Ítalo. das pessoas entra. Pois é, cara, você já deve vivido esses extremos, né? Demais, E aí você encontra o caminho do meio. E aí foi isso, cara. Então eu comecei a ajudar mulheres porque eu vi que era uma necessidade muito grande. E para um homem, quando ele toma um toco, ele vai chorar e os amigos vão pra cima e vamos lá. A mulher, quando ela tem uma rejeição amorosa, ela tá muito vinculado à autoestima dela. Então, um homem nunca vai ouvir assim, pô, cara, você é tão bonito, por que você tá solteiro? Difícil. A mulher, pô, você tem alguma coisa errada com você que você tá solteira. Então, a mulher sofre uma pressão de, se ela tá solteira, ela tem um problema. O homem não, se ele tá solteiro, ele tá querendo passar, pô, é um garanhão, é um bonzão, sabe? São coisas que não, a gente não vai odiar o jogo, né? É assim que funciona. Mas as pessoas, quando estão feridas, elas vão pra esse extremo mesmo, de odiar o sexo oposto. Odiar o jogador, né? O Neil Strauss fala isso, né? Não odeio o jogo, não odeio o jogador, odeio o jogo. Então, tipo, primeiras lições, quando mudou pra mim é quando eu parei de falar, as mulheres isso, e falei, peraí, deixa eu olhar pra mim, deixa eu curar aqui. O que aconteceu comigo, né? E aí, irmão, resumindo, eu comecei a ajudar mulheres porque se conecta com o meu valor, que é a família. Então, eu quero ajudar 10 mil mulheres, formar 10 mil casais e construir 10 mil famílias. Essa é a parada. E o mais interessante disso, irmão, lá atrás, quando eu tomei esse toco, eu falei, foi a pior coisa da minha vida, eu tô ferrado. Mas porque eu tomei aquele toco, que hoje eu tô aqui hoje, que hoje eu tenho, são 2 milhões no YouTube, mais de 1 milhão no Instagram, mais de 18 mil alunos em mais de 40 países, que comecei, que fui um dos primeiros aqui a desbravar essa área de conhecimento afetivo, de relacionamento. Eu já juntei isso que eu ia te perguntar. Muitos casais, eu tô contabilizando agora. Nesse exato momento eu já entrevistei 26 alunas minhas, só que eu já devo ter aqui catalogado mais de 200 casais que eu já juntei. E eu vou catalogar mais, minha meta são 10 mil.